começar aí a nossa aula. Regra de 3 composta, ali também tem outras regras de 3 que não são compostas, mas a minha ideia é trabalhar principalmente essa, que é um pouco mais complexa e vem demais aí no Enem. Então, vamos lá. Vou começar aqui para compartilhar. Espera aí. Cancelar. Deixa eu ver se eu abro aqui. Ok, abriu lá. Então, vamos lá. Regra de 3 composta. Questão de número 1. Dizia assim: um ciclista percorre 150 quilômetros em 4 dias, pedalando 3 horas por dia. Questão de Enem. Em quantos dias faria uma viagem de 400 quilômetros pedalando 4 horas por dia? Quando você estiver trabalhando com regra de 3, principalmente sendo ela composta, a primeira coisa que você vai fazer é anotar quais são as grandezas que você vai trabalhar e quais são as informações numéricas. Então, eu anotei aqui, 150 quilômetros durante 4 dias, pedalando 3 horas por dia. Se ele tivesse que pedalar 400 quilômetros, pedalando 4 horas por dia, quantos dias gastaria para fazer esse percurso nas mesmas condições? Por que a gente diz as mesmas condições? Porque se a capacidade dele mudar, muda aí também, passa a ser uma grandeza a mais, tá? Então, primeira coisa a fazer, vá até a regra de 3, circule a grandeza que você está buscando a informação, ou seja, a grandeza que tem x. Essa grandeza que tem x, você isola antes da igualdade. A seguir, você compara todas as outras grandezas com essa que tem x. Então, por exemplo, na hora que eu for comparar quilômetros com dia, eu vou acreditar que essa aqui não tenha variado. Ou seja, ela não vai fazer diferença na minha pergunta e no meu raciocínio. E quando eu estiver comparando horas por dia com dia, eu vou imaginar que essa daqui não variou. Ela não vai fazer diferença nas minhas perguntas, tá? Então, eu vou lá, pego a grandeza que tem x. Eita, anoto ela aqui, 4 sobre x. Igual, a grandeza que tem x sempre fica isolada no primeiro membro. Então, eu coloco igual. Todas as outras grandezas que eu trabalhar, entre elas, eu vou colocar sempre um sinal de vezes. Se eu tenho 2, vezes. Se eu tenho 3, vezes de novo. Se eu tenho 4, vezes de novo. E assim sucessivamente. Aí eu volto lá em cima para me fazer as perguntas, Saber fazer a pergunta regra de 3 é o segredo de você caminhar. Primeira interpretação, depois saber fazer a pergunta, Se ele pedalar 150 quilômetros, ele gasta 4 dias. Para ele pedalar mais, ele vai gastar mais dias ou menos? Mais. Então, quanto mais quilômetros ele anda, mais dias ele gasta. Se as duas grandezas vão aumentar, eu digo que a regra de 3 é direta. Eu pego a fração aqui, 150 sobre 400, e vou repetir. Agora eu vou pensar do lado de cá, Se ele pedalar 3 horas por dia para fazer o percurso, ele gasta 4 dias. E se ele pedalar mais por dia, ele vai gastar mais dias ou menos? Menos dias. Menos dias. Então, se eu estou aumentando as horas por dia e diminuindo os dias, significa que as coisas estão acontecendo de forma inversa. E se elas acontecem de forma inversa, eu trago essa razão para cá invertida. Ao invés de 3 sobre 4, eu vou botar 4 sobre 3. Aí eu iria repetir essa e multiplicar essas daqui. Multiplico as de cima e multiplicar a de baixo. Mas você é um aluno em fase de Enem. Você não tem tempo para ficar fazendo. Espera aí um pouquinho que eu acho que tem alguém aqui que eu tenho que desbloquear. Espera aí. Desativar, compartilhar.
Será que eu tenho que voltar lá embaixo no PowerPoint? Espera aí um pouquinho. Só um minutinho. Desbloqueou lá, vamos voltar agora para o modo tela cheia. Ok, estávamos aqui, né? Aí eu falei com você assim, olha, pessoal, eu iria repetir essa grandeza, multiplicar as de cima e a de baixo, mas a gente não tem lá muito tempo, não. Nosso tempo no Enem é curtíssimo e quanto mais você puder agilizar as coisas, melhor. Então, eu fiz o que aqui, ó, antes de multiplicar? Eu cortei esse zero com esse. Eu vi que o 15 e o 40 são simplificáveis por 5. 15 por 5 deu 3, 40 por 5 deu 8. Aí eu fiquei com 3, 8, do lado de lá eu tinha 4 e 3. Simplifiquei o 4 e o 8 por 4, deu 1 lá em cima, 8 por 4 deu 2. Busquei mais simplificação, não sobrou. Então, eu repeti aqui a primeira grandeza, que era o 4 sobre x, e saí buscando pós-simplificação os números que tinham sobrado. 1 vezes 1 deu 1. 2 vezes 1 deu 2. E aí, x vezes 1, x, 4 vezes 2, 8. Seriam necessários 8 dias para percorrer 400 quilômetros pedalando 4 horas por dia. Regra de 3 composta é algo que você precisa dominar muito, porque aparece demais. Saber simplificar é importante para você, porque uma coisa que eu demoraria um tempão fazendo conta, eu consigo fazer tudo muito mais rápido, tá? Então, anota as informações, circula a grandeza que tem x, isola ela antes da igualdade. Faz a pergunta das outras grandezas em relação a ela, para analisar se é direta ou se é inversa. Se for direta, repete a fração. Se for inversa, inverte a fração. Simplifica o que der e vai buscar lá o número de dias que você está procurando. Ok para todos essa primeira? Lucas, ok. Ruscaia também. Arthur, Rovena. Ok. Então, eu vou seguir aí para a próxima. A próxima questão é essa daqui. Essa questão induz você demais ao erro. Olha, 4 máquinas operando 4 horas por dia durante 4 dias produzem 4 toneladas de certo produto. Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas, operando 6 horas por dia durante 6 dias? Que resposta a gente tem assim na primeira impressão que dará? Qual? 6. Porque se as primeiras informações tudo era 4, nas segundas informações tudo era 6, só pode ser que vai dar 6. E quando eu for calcular, eu vou ver que essa minha primeira impressão estava errada. Olha, fiz aqui as anotações. 4 máquinas trabalhando 4 horas por dia durante 4 dias produzem 4 toneladas. Se eu tiver 6 máquinas trabalhando 6 horas por dia durante 6 dias, quantas toneladas produzirão? Próximo passo, isola a grandeza que tem x. A grandeza que tem x é toneladas. Então, eu vim aqui antes da igualdade, isolei essa grandeza. E vou começar as minhas comparações em relação a toneladas. Lembrando a você que quando eu estiver comparando máquinas, isso daqui não vai influenciar. É como se isso daqui nem existisse. Então, eu faço a pergunta assim: eu tenho 4 máquinas trabalhando, elas produzem 4 toneladas. Se eu tiver 6 máquinas, produzirão mais toneladas ou menos? Mais ou menos? Mais. Quanto mais máquinas, mais toneladas. Aumentaram as duas grandezas, direta eu vou repetir. 4 sobre 6. Vou pensar em horas por dia.
Se as máquinas trabalharem 4 horas por dia, elas produzem 4 toneladas. E se elas trabalharem mais horas por dia, elas vão produzir mais ou menos toneladas? Mais. Então, se aumentou aqui, aumentou lá, direta. Repito também. Repeti aqui. Vou pensar sobre dias. Trabalhando durante 4 dias, elas produzem 4 toneladas, e trabalhando durante 6 dias, elas vão produzir mais toneladas. Grandeza direta também. Repeti a fração. Aí eu repeti o que tinha antes da igualdade e fui simplificar o que dava. Ó, 4 e 6 é simplificável por 2. 4 por 2 deu 2, 6 por 2 deu 3. De novo, 4 por 2 deu 2, 6 por 2 deu 3. 4 por 2 deu 2, 6 por 2 deu 3. Simplifiquei tudo que dava e vim ver o que sobrou. 4 para x igual 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Quando eu cheguei aqui, eu ainda percebi que esse numerador dessa fração que está antes da igualdade e o numerador da fração que está depois são simplificáveis por 4, o que me possibilitaria reduzir ainda mais os cálculos. Então, fiz essa opção. 4 por 4 deu 1, 8 por 4 deu 2. Só então eu apliquei proporção. 2 vezes x, 2x, 1 vezes 27, 27. E 27 dividido por 2, 13,5 toneladas. Resposta bem diferente do 6, que eu esperava que acontecesse novamente. Então, cuidado com aquelas questões que parecem muito óbvias, porque quando você vai fazer a conta, você percebe que aquela ideia inicial que você tinha nem sempre está correta. Tudo bem nessa daqui? Posso seguir? Ok para a Anne, ok para o Samuel, para o Lucas, para o Heitor, para a Ruscaia, ok para o Rafael, para o Paulo. Então, como a maioria aí me apresentou um ok, para o Alan também, para o Breno, vou seguir. Alan, 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 tá ouvindo, Alan? Tô ouvindo. Então, no dia da nossa reunião lá com a primeira série, você falou do professor Ferreto. A live dele dessa semana foi muito boa, com muitas dicas. Você assistiu? Peguei uma parte. 5 horas da tarde, né? Falando mais de geometria, mas também de outras matérias. Eu achei muito boa. Quem Também. viu ganhou lá, né? Não perdeu tempo. Mas vamos seguir então. E essa questão aqui? Uma questão facílima. Olha lá. Numa turma, 80% dos alunos foram aprovados, 15% reprovados e os 6 alunos restantes desistiram do curso. Quantos alunos haviam na turma? O que eu devo fazer? Luiz, que está aí me ajudando e orientando. Que ideia você usou aqui, Luiz? Bom, como quer dizer, 6 eram os alunos que não estão nas outras porcentagens, então eles representam a soma das duas outras com a diferença de 5%. Então eles são 5%. Se 6 é 5%, eu pego 5 dividido por 100 e multiplico por 6. Fecho a resposta. Isso aí. Luiz falou assim, ó, se 80% foram aprovados, 15% reprovados, só aí tem 95%. O que sobrou, que é os 5% que falta para chegar a 100, representa esses 6 alunos restantes. Então, eu posso armar uma proporção assim, 5%, que era o que faltava para completar lá os 100%, equivale aos 6 alunos. 100%, quantos alunos serão? 5 sobre 100, 6 sobre x, optei por simplificar aqui por 5, 5 por 5 deu 1, 100 por 5 deu 20 e apliquei proporção. X vezes 1, x, 20 vezes 6, 120. Questão que já apareceu no Enem, facílima, né? Uma questão que mostra a você que Enem, na maioria das vezes, não é difícil. A grande questão do Enem é você ter um equilíbrio e, ao mesmo tempo,
utilizar o menor tempo possível para cada uma. E essa questão aqui, quem pode me ajudar? O dono de uma loja resolveu dar desconto de 20% sobre todos os preços dos produtos na loja. No mês seguinte, resolveu colocar 20% a mais nos preços das mercadorias. Podemos dizer que o preço dos produtos ficaram. Então, vamos entender, ó. Primeiro mês, ele chegou lá na loja e botou tudo em promoção, 20%. Segundo mês, ele resolveu aumentar aqueles preços que ele estava tendo em 20%. Aí eu pergunto, o que aconteceu com o preço inicial? Será que eles voltaram aos preços que eram antes? Será que ficaram maior? Será que ficaram depois? O Samuel está dizendo que parece loja de Black Friday. É verdade. Eu acho que primeiro eles sobem para depois dar o desconto, né, Samuel? Voltando a um preço parecido com o que já estava antes. Então, ó, não é porque ele, num primeiro momento, diminuiu 20% e depois ele aumentou 20% que as coisas voltam a ser o que era antes. Por que não volta? Porque você vai calcular o 20% do outro número que você já tirou desconto. Que não é mais aquele anterior, né? Então, olha só, quando a gente está trabalhando com essas ideias, a melhor coisa é escolher o número 100 para trabalhar. Samuel já citou lá. Porque se eu estou trabalhando com 100 de valor, esse 100 de valor tem a mesma correspondência do 100%. Então, eu vou pensar assim, ó. Se eu der para o preço inicial um valor de 100, e eu sempre posso escolher esse valor inicial, porque o que acontecer em relação a ele acontecerá em relação a qualquer um outro número, eu posso dizer, se alguém teve 20% de desconto, quantos por cento ele paga no produto? 80. 80. Então, eu já fui direto aqui, ó. Se ele teve um desconto de 20%, ele vai pagar 80% do produto. 80% do produto vezes o valor que ele custava, ele teve um preço após o desconto de R$80. Então, o produto custava 100, com os 20% de desconto foi para 80. A seguir, teve um acréscimo de 20%. Então, ó, o que eu fiz nessa conta aqui para agilizar as nossas ideias? Se o 100% dele era 80 e ele vai pagar 20% a mais, então ele vai pagar 120%. E 120% nada mais é do que 1,2. É muito importante que você assimile essas ideias, porque elas facilitam muito o seu trabalho. Se eu fosse calcular aqui, ó, 20% de desconto para depois subtrair para o preço, eu ia demorar muito mais. Então, se eu guardar essa ideia, se me dá 20% de desconto, eu pago 80% do valor. Se aumenta 20%, eu vou pagar 120%, ou seja, 1,2. 1,2 vezes 80, o preço vai virar 96. Então, a pergunta é, o que houve entre o preço inicial e o final? O que houve, pessoal? Uma redução de 4%. Uma redução de 4%, porque se 100 era o meu valor, mas também representa 100%, 96, que é o meu novo valor, vai estar representando 96%. E a redução foi, então, de 100 menos 96, os produtos ficaram 4% mais baratos. Tá? Então, chame aí o seu preço de 100, que vai agilizar muito as suas contas. Se o desconto foi de 20%, já calcula 80% do valor, porque você já vai para o preço após o desconto. E se você tem um aumento de 20%, você já pode colocar 1,2, que é o 100% mais o 20%, vezes 80, que você vai direto aí para o número que você queria. Então, deixa eu fazer umas perguntinhas básicas aí para ver se vocês compreenderam essa ideia. Se eu vou dar um desconto de 30%, quantos por cento do produto eu vou pagar? 70. 70? 70% não é 0,7? 70 sobre 100, corta um zero, 0,7. Se eu fizer 0,7 vezes o valor, eu estou chegando aí no preço que eu vou pagar. Eu vou dar um acréscimo de 10%.
um acréscimo de 10%. Eu poderia multiplicar pelo quê para chegar logo ao novo valor? 1,1. 0,1, Samuel, me indicaria apenas o acréscimo. Mas se eu quero chegar ao novo valor, eu faço 1,1, porque esse 1 inteiro significa que o 100% já está lá dentro, mais o 0,1, que seria os 10% que eu estou aumentando. De novo, eu quero dar um desconto de 40%. O novo preço será quantos por cento? 60%. Eu quero dar um acréscimo de 50%. Basta que eu multiplique por quanto para achar o novo valor? 1,5. Se eu multiplico por 0,5, eu estou encontrando apenas o acréscimo. Se eu quero o acréscimo somado ao valor anterior, eu já multiplico por 1,5, tá? Vai buscando trabalhar essas ideias aí que ajuda demais na hora de resolver. E esse daqui? Também foi uma questão de Enem, não me lembro bem o ano, não sei se foi 2010, 2008, alguma coisa assim. Dizia assim, para aumentar as vendas do início do ano, uma loja de departamento remarcou os preços dos produtos, 20% abaixo do preço original. Lembra um pouquinho a outra que nós fizemos. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito ainda a um desconto adicional de 10% sobre o valor total da compra. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação dos preços. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra seria de quanto? E aí, meus caros, que me dizem? Que eu devo fazer aqui? Vou trabalhar nessa ideia aqui. Se o preço era R$ 50 e ele vai me dar um desconto de 20%, significa que eu estarei pagando 80% do valor do produto. 80% de 50 deu 40. Se ele não tem o cartão Fidelidade, ele paga 40. Se ele tem o cartão Fidelidade, ele ainda vai ter um desconto de 10% em cima desse 40. Ou seja, 10% de 40 é 4. Questão mole, fácil e muitos às vezes acabam errando. Principalmente por não prestar atenção aqui na pergunta, né? Qual é o desconto adicional? Certinho? Questão simples, fácil, questão de Enem. Tá? Então, eu chamei o preço de 50. Se eu tenho um desconto de 20%, eu pago 80% do produto. 80% do valor dele, que era 50, eu pagaria 40. Sem o cartão Fidelidade. Com o cartão Fidelidade, em cima desses 40, eu ainda tenho 10%. E 10% de 40 é 4. E vou lá na letra E, que seria o desconto adicional que ele perdeu. O Enem era de 2013. Tinha esquecido o ano. E essa questão aqui? Essa questão também, ela é uma questão um pouquinho mais complexa, mas é uma excelente questão de regra de 3 composta, que muitos alunos erram na hora de fazer. Estava na prova. A maioria dessas questões aqui que a gente está trabalhando realmente estava na prova. Depois, se você quiser, eu passo as notas. O exercício disse assim: uma obra será executada por 13 operários da mesma capacidade de trabalho. Trabalhando durante... Samuel, fica um pouco quieto, senão eu não consigo prestar atenção aqui na leitura, porque você está toda hora escrevendo coisas lá. Deixa para eu acabar de ler primeiro. Uma obra será executada por 13 operários da mesma capacidade de trabalho, trabalhando durante 11 dias, com jornada de trabalho de 6 horas por dia. Fui lá fazer as anotações. 13 operários
com a mesma capacidade de trabalho, e é importante falar isso porque se não for, eu tenho que saber que relação existe da capacidade, se um trabalha o dobro, se um trabalha a terça parte, sei lá, né? Mas isso faria diferença no problema, por isso ele tem que me dizer. Então, 13 operários trabalhando durante 11 dias. Ué, Helene, você não anotou 11 não, é porque eu fui lá ler o problema, ó. Com jornada de trabalho de 6 horas por dia. Decorrido 8 dias do início da obra, 3 operários adoeceram, e a obra deverá ser concluída pelos operários restantes no prazo estabelecido anteriormente. Qual deve ser a jornada diária de trabalho dos operários restantes nos dias que faltam para a conclusão da obra? Como eu falei, essa questão costuma ter muito erro na resolução. Olha lá o que eu anotei. 13 operários, eles teriam que trabalhar durante 11 dias. Eles não trabalharam, eles trabalharam 8. Se eles trabalharam 8 dias, eles haviam feito 8 onzeavos do trabalho que tinha que ser feito, concorda? Ele tinha 11 dias para fazer o trabalho, mas eles só puderam usar 8. E trabalhavam 6 horas por dia. 13 operários durante 8 dias fizeram 8 onzeavos do trabalho, trabalhando 6 horas por dia. Aí, 3 operários adoeceram. Se eram 13, ficaram 10. Quantos dias eles têm para concluir a obra? 3, porque o total de dias era 11. Nesses 3 dias, falta fazer aqui, ó, 3 onzeavos da obra. Quantas horas por dia serão necessárias para fazer esse trabalho? Entenderam essas anotações aqui ou ficaram perdidos nas coisas que eu anotei até aqui? Tem aluno que já sai botando 11 lá e no final as coisas dão tudo errado. Ok, então pessoal aí parece que entenderam, né? Que vocês não estão nem escrevendo mais entendi, já estão só no tendi. Ok, então eu fui lá. Anotações feitas, segui. Anotei a grandeza que tinha X, que era horas por dia, e fui comparar as demais. Operários. 13 operários concluem um trabalho em 6 dias. Se eu tiver menos operários trabalhando, eles vão concluir o trabalho em mais ou menos dias. Mais ou menos dias? Mais dias. Quanto menos pessoas trabalhando, mais dias precisa para fazer o trabalho. Inversa. Inverti essa fração aqui, ó. 10 terços. Vezes. Se eles têm 8 dias para fazer o trabalho, eles trabalham 6 horas por dia. Se eles tiverem menos dias para o mesmo trabalho, eles vão precisar trabalhar mais horas por dia. Menos mais, inversa também, inverti a fração. Para fazer 8 onzeavos do trabalho, tiveram que trabalhar 6 horas por dia. E para fazer 3 onzeavos do trabalho, teriam que trabalhar. Quanto menos trabalho, menos horas por dia precisa trabalhar. Então, diminuiu direta. Por isso, cortei o 11 aqui, que eram iguais, e coloquei aqui o 8 sobre 3. Tá? Então, operários e horas por dia, inversa. Dias e horas por dia, inversa. Quantidade de trabalho, direta. E aí, né, fui para aquele famoso corta-corta que eu tanto gosto porque agiliza as nossas contas. O que deu para cortar aqui, ó? 3 com 3 deu 1, 8 por 8 deu 1. Sobrou 6 para x, 10 para 13. Aplicando proporção aí, 10 vezes x, 10x, 6 vezes 13, 78. 78 dividido por 10, 7,8. 7,8 não estava no gabarito. Isso aqui significa 7 horas e 0,8 de horas. Mas o que é 0,8 de horas? É 0,8 de 60 minutos, ou seja, 48 minutos. Resposta final, 7 horas e 48 minutos. E era a letra D de dado. Dúvidas aqui ou tudo bem? Dúvidas?
Ok para Anne? Ok para o Arthur? Não, Arthur? Tudo bem, Arthur, ou não? Tudo certo? Ok. Tudo certo. Então, eu vou seguir aqui que o nosso tempo aí está caminhando para se esgotar. Olha essa questão aqui. Ela entrou toda junta. Tá bem. Um funcionário de uma empresa recebeu a quantia de R$315 a mais no seu salário, referente a um aumento de 12,5%. Assim, o seu salário atual é... Então, vamos lá. Ele recebeu R$315 de aumento e esse aumento corresponde a 12,5%. Então, quanto era o salário dele quando teve esse aumento aqui? Apliquei proporção e cheguei que o salário anterior dele era de 2.520. 2.520 mais os 315 do aumento, ou seja, ele passou a receber R$2.835. Talvez você tenha ficado com dúvida nessa questão quando chegou aqui nesse X, né? Pensando assim, será que esse X corresponde já ao novo salário? Ou isso daqui ainda tem que ser somado ao 315? Ele tem que ser somado, porque olha aqui, ó, um funcionário recebeu a quantia de 315 a mais no salário, referente a um aumento de 12,5%. Então, esse 12,5% aqui, ele está em cima desse 100% que ele recebia, que era um total de 2.520. Isso era o que ele recebia. A partir de agora, ele recebe esse 315 a mais, ou seja, R$ 2.835, ok? Nós temos aqui quanto tempo? Temos aqui 10 minutos. Vem. Oi, fala. No portal a resposta está errada. Por quê? Ele respondeu errado lá? 2.520 está no portal. Entendi. Então, vou rever lá, porque não é essa não, é 2.835. Vou rever quem respondeu 2.835 e acertar lá no gabarito então, tudo bem? Talvez na hora que eu fui marcar a questão lá, qual seria a correta, eu errei na hora de botar lá qual a resposta. Pode acontecer. Porque a gente que monta muitas vezes a questão e registra lá qual seria a resposta certa, porque ele já me dá depois isso aí corrigido, né? Na hora do registro, eu devo ter anotado errado lá. Tudo bem? Eu volto e revejo, tá? Ok, Bruna? Foi Bruna que falou? Foi. Vamos seguir aqui, então. Próxima questão. Essa. Um folheto enviado pela empresa estadual de águas informa que uma torneira pingando 20 gotas por minuto em 30 dias desperdiça 100 litros de água. Na casa de Maria, uma torneira esteve pingando por 30 gotas por minuto durante 50 dias. Quantos litros de água perdeu-se nesses 50 dias? Tá? Então, fiz os registros lá, 20 gotas por minuto, 30 dias, perdeu-se 100 litros. 30 gotas por minuto durante 50 dias, quantos litros de água se perdeu? Anotei a grandeza que tinha X, está aqui, e fui comparar as demais com ela. Se a torneira pinga 20 gotas por dia, tem um desperdício de 100 litros. E se a torneira pingar mais gotas por dia? Vai ter um desperdício de mais ou menos litros. Mas, quanto mais a torneira pingar, mais desperdício terá. Portanto, regra de 3 direta, eu repeti. Comparei litros com dias. Em 30 dias, desperdiçou-se 100 litros. E em 50, vai desperdiçar? Em 50, vai desperdiçar mais ou menos? Mais. Quanto mais dias passar, mais litros de água essa torneira vai desperdiçar. Então, direta também. Cortei o 0 aqui, cortei o 0 aqui, cortei o 3 com 3, deu 1 lá em cima, 1 aqui embaixo. Aqui ficou 2 vezes 1, 2.
Aqui ficou 100 vezes 1 vezes 5. 100 vezes 1 vezes 5 deu 500. Então, 2x igual a 500. 500 dividido por 2, haverá um desperdício de 250 litros. Ok? Dúvida nessa? Tudo bem? Tudo bem? Tá. Essa próxima questão aqui, questão de Enem também, muitas vezes, né? Às vezes você se perde aí na resolução dessa questão. Então, vamos anotar aqui as informações necessárias para que a gente compreenda a ideia da questão. Uma escola lançou uma campanha para os seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos 10 primeiros dias, trabalhando 3 horas por dia, arrecadaram 12 quilos de alimento. Então, anotei aqui, 20 alunos, nos 10 primeiros dias, trabalhando 3 horas por dia, arrecadavam 12 quilos de alimento por dia. Se são 12 quilos de alimento por dia e o trabalho foi feito durante 10 dias, arrecadou-se então 12 vezes 10, 120 quilogramas de alimento. Tudo bem essa ideia? 20 alunos trabalharam 10 dias, 3 horas por dia e arrecadariam 12 quilos por dia. Como eles trabalharam 10 dias, eles arrecadaram um total de 120 quilogramas. Aí depois diz assim, animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Se o grupo era de 20 e somaram-se 30, passamos para 50 alunos. Esses 50 alunos trabalharam 4 horas por dia. Nos dias seguintes, se eram 30 no total, eles já tinham trabalhado 10, tinham ainda 20 dias para trabalhar. Admitindo que o ritmo da coleta tenha sido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado será... Aí eu fui lá e coloquei X, tá? Então, eram 20 alunos, somaram 30, foram para 50. Nos 10 primeiros dias, eles iriam trabalhar por 30 dias, faltavam 20. No primeiro momento, trabalharam 3 horas por dia, depois aumentaram o tempo trabalhado 4 horas por dia. Quanto de alimento vai ser arrecadado nessa situação aqui? Isolei a grandeza que tinha X, 120 sobre X, fiz as comparações. 20 alunos arrecadam 120 quilos. E 50 vão arrecadar mais. Regra de 3 direta. Repetir. Se trabalharem 10 dias, conseguem essa quantidade de alimentos. Se trabalharem mais dias, vão conseguir mais. Direta também. Quanto mais horas por dia trabalharem, mais alimentos vão conseguir. Direta também, tá? Isolei a grandeza que tem X, cortei o 0, cortei o 0, cortei o 2 e o 2 aqui. E sobrou 3. Aqui, 5 vezes 4, 20. 3x, 20 vezes 120, 2.400. 2.400 dividido por 3, 800. Tem aluno que corre lá e marca 800. Por que esse aluno errou? Esse aluno errou porque ele quer a quantidade de alimentos arrecadados. E essa quantidade que eu achei aqui foi a quantidade dos 20 últimos dias. Mas nos 10 primeiros dias eles já tinham arrecadado 120 quilogramas de alimento. Então, os 800 mais os 120 deu um total de 920 quilogramas de alimento. Como eu falei, na prova do Enem, muitos marcaram aí o 800, errando a questão. Tudo bem com essa questão para todos? Tudo bem, meus caros? Lucas, ok? Samuel? Tudo bem, minha cara. Tá, minha cara, né? Não sei se é bom ser cara não, mas tudo bem. Essa questão eu fiz questão de trazer para você porque ela é uma questão que muitos alunos se perdem. São informações demais, mas informações que acabam desaparecendo algumas
com o passar da resolução. Eu até coloquei essa lá no vídeo e, com receio de vocês não terem compreendido, eu trouxe novamente. Essa foi uma questão da prova do Banco do Brasil, de uns anos aí atrás. Ela dizia assim: 8 operários, durante 9 dias, de 8 horas por dia, abrem uma vala. Essa vala tem 9 metros de comprimento, 4 de profundidade, 3 de largura. E aí ele traz um assunto que nós não trabalhamos ainda, que é a questão da atividade. Ele diz assim, que os segundos trabalhadores, eles têm o dobro da atividade do primeiro. Então, eu tenho que encontrar números aqui que expressem o dobro. Eu escolhi 1 e 2. Você poderia ter escolhido 2 e 4, 3 e 6, os números que você quiser. E disse que o terreno mudou a dureza. Ela ficou 3 vezes maior. Então, eu escolhi 1 e 3. Poderia ser 3 e 9, 4 e 12, assim por diante, tá? Quando eu fui anotar as grandezas de baixo, eu vi que ele não falou nada de profundidade nem de largura. Ele falou apenas de comprimento. Quando um exercício cita alguma coisa no primeiro momento e no segundo momento ele não fala mais nada, significa que aquelas grandezas não variariam, ou seja, elas continuam sendo a mesma. E como eu vou passar por um processo de multiplicação, 4 sobre 4 daria 1, 3 sobre 3 daria 1, e multiplicar por 1 não altera a questão, então eu cheguei aqui, cancelei essas grandezas, não vou trabalhar mais com elas, porque elas não vão fazer diferença na resolução do problema. Aí anotei lá, isolei a grandeza que tem x e fui fazer as perguntas. Aumentou operários, quanto mais operários trabalhando, menos dias. Inversa. Diminuíram as horas por dia. Se diminuíram as horas por dia para fazer o trabalho, vão gastar mais dias. Inversa também. Quanto menos comprimento de vala para cavar, menos dias usará. Direta. Se ele é 2 vezes mais ativo, ele trabalha mais. Se ele trabalha mais, ele vai gastar menos dias. Inversa. Quanto maior a dureza do terreno, mais difícil será, mais dias ele gastará. Então, mais, direta, tá? Anotei lá o 9 sobre x, fui cortar o que der, cortei o 6 com o 6, simplifiquei o 10 e o 8 por 2, deu 5, deu 4. Simplifiquei o 9 e o 3 por 3, deu 3 lá em cima, 1 aqui embaixo. 9 sobre x, 5 vezes 3 vezes 2, deu 30. 4 vezes 8 vezes 1, deu 32. Apliquei proporção ali, cheguei a 9,6 horas. O que é 9,6 horas? 9 horas e 0,6 de hora. 0,6 vezes 60, 36 minutos. 9 horas e 36 minutos, ok? O que Samuel falou? Fala de novo, Samuel. É que o valor, a grandeza é dias, mas respondeu em horas. É mesmo. Sabe por quê? Tem erro aí. Vamos voltar nela, então? Então, seria 9,6 dias, concorda? 9 dias, 0,6 de um dia, que tem 24 horas. 0,6 de 24 deu 14,4 horas. E esse 0,4 eu ainda tenho que passar para minuto. Vou multiplicar por 60. 24 minutos. Então, vou repetir aqui porque houve um erro. Não sei se eu conseguiria um bloco de nota aqui, mas qualquer coisa eu coloco lá depois no portal para você rever. Não foi 9,6 horas, foi 9,6 dias. Então, esse 9 que é inteiro é a quantidade de dias. Eu peguei o 0,6, multipliquei por 24 para passar o que eu tinha de décimos de dia para hora. 0,6 vezes 24 deu 14,4 horas. E eu ainda peguei esse 0,4 hora para passar para minuto. 0,4 vezes 60 deu 24. Então, a resposta completa ficaria 9 dias,
14 horas e 24 minutos, tá? Eu me desliguei lá que era dias. Então, 9 horas, 9 dias, 14 horas e 24 minutos. Se quiserem, eu volto a fazer essa conta e coloco lá depois para você rever. Tudo bem? Ok. O quê? Tá. Que exatidão, né, Lucas? Os problemas às vezes requerem realmente muita exatidão aí. E a gente precisa trabalhar bastante essas transformações de dia para hora para minuto e minuto para segundo, porque costumam aparecer bastante. Eu vou terminando por aqui, porque eu tenho uma aula agora com o 9º ano. Foi um prazer estar com vocês. Nas próximas aulas eu quero estar novamente com você falando mais, participando mais. Você fica só escrevendo e trabalhar aqui escrevendo, nem sempre eu consigo ler todas as informações. Mas a gente volta na próxima aula falando agora de uma outra matéria muito importante para o Enem, que é a geometria plana. Inclusive, já deixei lá para você umas atividades de geometria plana na aula de segunda-feira, tá? Fica com Deus, tudo de bom, beijão. Tchau, tchau. Tchau, Léo. Fico com Deus. Você também. Tem que parar de gravar.